Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e aqui estamos para mais um. culto da família, unidos na família de Cristo Jesus. Nós somos uma comunidade, um corpo de Cristo, aqui unidos para ouvir a palavra de Deus e louvar a esse Deus todo-poderoso que escolheu a cada um de nós. Então, muito bem-vindo você que está com a gente, bem-vindo a você que está conhecendo também, que vai também a participar do Ministérios. E convidamos todos a entrar na página web, é isso aí. Entra aí no endereço para que você possa conhecer um pouquinho mais esse ministério e também estar comunicado de todas as novidades. Em nome de Jesus, nós estamos aí, de passo em passo, entrando algumas coisas novas, mas nós sabemos que, para a glória de Deus, tudo serve, porque a palavra dele não para, a gente não pode parar. Né? E graças a Deus temos todos vocês aí juntos com a gente, orando, né? Trabalhando para isso, trabalhando com todas essas tecnologias, tudo que tem aí pela frente, mas principalmente, né? Dando suporte emocional, físico, material, financeiro. Tá todo mundo junto aí. Então, glória a Deus pela sua vida e vem com a gente porque tem muito mais ainda por fazer. E também tem muito mais para fazer aí também pela rádio. É isso mesmo, nós temos a Rádio Vineyard. Lá tem músicas de louvor, palavra de Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É para você se encher da palavra de Deus, para que você possa ser edificado muito mais e que você possa ser uma pessoa melhor a cada minuto da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? É isso aí. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bom, durante essas últimas semanas, o Senhor tem falado com cada um de nós e tem trazido palavras tremendas. Através de estudos bíblicos, através de mensagens, de pregações, enfim, sobre a nossa vida cristã. Jesus tem falado conosco a respeito da nossa vida cristã. Vai estar aqui na descrição do vídeo alguns temas que o Senhor falou com a gente. Ele falou sobre remendo novo em roupa velha. Foi o estudo que nós tivemos na última quinta-feira, numa parábola de Jesus. Então, Jesus fala da nova aliança dele com você e comigo. Falou também sobre andar na luz, foi domingo passado, quando o Senhor falou conosco que nós devemos andar junto com Cristo. Coisas que nós, como cristãos, nós já devíamos saber, mas muitas vezes nós, envolvidos com o nosso dia a dia, a gente deixa passar isso e acaba esquecendo daquilo que é a base do cristianismo. O Senhor falou também sobre o banquete da graça, se você se lembra, na última ceia o Senhor falou convidando cada um de nós para participarmos do banquete da graça, a participação da Santa Ceia do Senhor. Falou também sobre a parábola da rede. Não sei se você lembra sobre a parábola da rede, da separação dos cristãos, daqueles que são cristãos, daqueles que não são cristãos. Falou também sobre o quarto homem que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então Jesus estava lá, o anjo do Senhor estava lá. E ele promete para você e para mim que vai estar com a gente. Ainda que seja numa situação difícil, ele vai estar com a gente. Então, os links estão todos aí na descrição do vídeo e você pode rever esses estudos, essas ministrações, ou você pode ver pela primeira vez. Mas, na verdade, tem três perguntinhas que você deve responder, não para mim, mas para o Senhor. Cada uma dessas parábolas ou cada uma dessas palavras fez alguma coisa diferente na sua vida cristã? Causou alguma coisa na sua vida cristã? Ai, pastor, a palavra foi maravilhosa. Uhum, ok. E que surtiu na tua vida cristã? O que fez de diferente na tua vida cristã? A segunda pergunta, te moveu?
Cada uma dessas palavras, ela te moveu para ser um cristão melhor? Depois dessas palavras, não parábolas, mas palavras, você foi um cristão melhor? Te moveu para isso? Puxa vida, olha, eu devia fazer mais isso, eu devia fazer menos isso. Te moveu? E a terceira pergunta é: te fez refletir a vida cristã medíocre que nós estamos vivendo? Uma vida cristã medíocre. Medíocre por quê, pastor? Porque nós não temos uma relação profunda com Deus. Essa relação que Deus quer comigo e com você é uma relação não superficial, medíocre, como nós estamos tendo. É uma relação de você submergir mais no Senhor. Ai, pastor, mas o que eu devo fazer? Pois é, você que tem que saber o que você tem que fazer. Os estudos estão aí, as palavras estão aí, a direção está aí. E o que você tem que fazer? Nós vemos os cristãos vivendo a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. E, na verdade, nós estamos numa guerra espiritual. E vivemos como se nada tivesse acontecendo. Estamos tranquilos. E, na verdade, quando o Senhor nos dá uma palavra, Ele nos dá uma palavra para nos confrontar. Confrontar você e eu com a palavra. Confrontar você e eu com a nossa realidade. O que eu sou? Eu sou cristão? Eu sou mais ou menos? Eu sou tico-tico no fubá? O que eu sou? Então, na verdade, essas três perguntas, ou essas três respostas que você tem que dar para Deus, não para mim. Por quê? Porque é a tua relação com Ele, não comigo. Eu não vou acrescentar nada na tua vida, mas Deus sim. E Ele quer essa nossa relação pessoal com Ele, né? Em cada uma dessas palavras, o Senhor nos falou. Diretamente ou indiretamente, ele nos falou sobre missões, ele nos falou sobre discipulado, ele nos falou sobre missionários, sobre perseguição, ele nos falou sobre envio, sustento, ele nos falou sobre sofrimento e outras coisas relacionadas à nossa vida cristã. E nós continuamos apáticos. Nós continuamos, ok, entra por aqui, sai por aqui, está tudo certo. Sabe, de verdade, o Senhor espera que você e eu tenhamos uma reação. Quando Ele dá uma palavra dessa para nós, Ele espera uma reação. Ele entra com a ação e Ele espera a reação nossa. Coisas que deveriam fazer a diferença em nossa relação com Deus. Ele espera que tudo que Ele tem falado conosco, tudo que Ele tem nos ensinado, de alguma forma, altere a nossa relação com Ele, em nosso processo de transformação. Processo de transformação que muitas vezes as pessoas acham que é assim. Não, não é assim. O processo ele começa, mas ele só termina na eternidade. Ai, pastor, mas eu já estou melhor. Não, o melhor sempre vai estar. A gente espera que hoje você esteja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Mas, de verdade, esse processo ele é contínuo, ele não para. E tem pessoas que acham que, olha, eu já fui transformado. Não, não existe isso. O processo de transformação, ele é por toda a nossa vida, né? Um processo que, de verdade, ele não tem fim. Um processo que é uma renovação dos nossos hábitos, uma renovação do nosso falar, do nosso pensar, do nosso ouvir, do nosso enxergar, uma renovação das nossas atitudes. Isso é a transformação que o Senhor deseja fazer na minha vida e na tua vida. Por isso ele traz essas palavras para nós, para que a gente possa ser chacoalhado, para que a gente possa ser
Olha, estamos meio sonolentos. Para com isso. Ver, ele espera que nós vejamos as coisas e agimos conforme os ensinamentos dele. A gente tem estudo bíblico toda semana e nós temos uma palavra toda semana. E isso não é o que eu faço, o que... Não, isso aí é o que o Senhor coloca para que a gente traga aqui. E a gente faz isso por quê? Porque nós temos um chamado, porque nós temos uma direção, porque Deus tem um propósito na minha vida, assim como tem na sua vida também. E nós fazemos isso não é porque nós não temos o que fazer. Ah, eu não tenho o que fazer, então eu vou ser pastor. Não, não é assim que funciona a coisa, não. Nós temos um chamado, nós fomos escolhidos. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Ai, pastor, mas eu só fui aceitar Jesus já velhinho. Não importa quanto tempo você demorou para aceitar Jesus, mas você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Coisas que nós devíamos fazer a diferença. Fazer a diferença no nosso cristianismo. Um cristianismo que não tem fruto. Um cristianismo que é mais um conformismo que um cristianismo. A nossa vida continua igual. Não muda. Igual. Amanhã é segunda-feira, depois vem a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, e assim a gente vai vivendo. Não foi para isso. Não foi para isso que o Senhor Jesus veio e morreu. Não foi para isso que ele veio e deu a sua vida. Não foi para isso. E o Senhor, ele nos traz uma palavra hoje, uma palavra de conscientização. Conscientização da nossa vida cristã. A tua vida está tudo bem? Está nice? Está bem tranquilo? Pois é, tem alguma coisa errada. Se você não tem luta na tua vida, quero dizer que você tem alguma coisa errada na tua vida cristã. O Senhor Jesus, ele nos traz hoje essa palavra de conscientização, de tomada de posição. Nós temos que tomar uma posição, você e eu, nós temos que tomar uma posição. Alguma coisa nós temos que fazer na nossa vida. A palavra que o Senhor nos traz hoje não é uma palavra agradável. Certamente você não vai ficar feliz com essa palavra. Mas o Senhor quer falar conosco hoje sobre sofrimento. Ah, pastor, mas eu tenho sofrido tanto. Ah, pois é, querido, eu acho que você ainda não sabe o que é sofrimento. Sofrimento. Paulo, ele foi crucificado de ponta cabeça. Isso é sofrimento. Não é? Outros discípulos foram apedrejados. Sabe o que é morrer apedrejado? A pedrada? Pois é, isso é sofrimento. Nós temos missionários e temos cristãos na janela 1040, toda a Ásia, Europa, Eurásia, não? Que são mortos, são decapitados, são estuprados. Sabe por quê? Porque são cristianos, são cristãos. Porque são cristãos. E nós estamos aqui numa boa, né? Não tem perseguição, ninguém fala nada, está tudo bem. E nós estamos conformados. O sofrimento, ela é uma realidade para todo ser humano. E para os cristãos não vai ser diferente. Mas o cristão que não tem sofrimento, porque confessa Jesus, alguma coisa está errada. Contudo, existe um sofrimento que tem um propósito eterno. E é esse sofrimento que a gente quer falar. Não é desse sofrimento que você tem uma dorzinha aqui, que falta dinheiro, que você foi traído, que mentiram para você. Não, 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 não é esse sofrimento. É o sofrimento que tem um propósito eterno.
Um sofrimento que é resultado de uma vida fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o sofrimento que nós queremos falar hoje. Hoje nós vamos refletir sobre como o sofrimento pelo Evangelho de Cristo afeta nossas vidas. Como esse sofrimento não é apenas uma consequência das adversidades do mundo, não, mas que também é uma marca. Esse sofrimento é uma marca daqueles que têm um compromisso profundo com o reino de Deus. Quem tem um compromisso profundo com o reino de Deus? Nós acabamos de cantar, não é? Um louvor maravilhoso que eu encontrei a fonte de água viva. E onde está essa fonte? O que a gente está fazendo com ela? Estamos estancando ela dentro de nós? Por que ela não está saindo? Por que ela não está fluindo? Água parada apodrece. Por que ela não está fluindo? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema em 4 tópicos. 4 tópicos rápidos que nós vamos ver. Abre a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O sofrimento como parte da vida cristã. Se você não toma a tua cruz, se você não toma a tua cruz, você não pode seguir a Jesus. Simples assim. Jesus deixou muito claro isso. Tão claro que ele escreveu, né? Escreve aí. Ele não disse que seria fácil. Ai, pastor, mas eu vou ter luta? Sim, vai ter luta. Não só luta espiritual, mas luta física. O Evangelho de Cristo não promete uma vida sem dificuldades. Não promete uma vida fácil. Olha, tem aí muitos pregadores que dizem: oh, aceita Jesus, que tua vida vai ser transformada. Sim, vai ser transformada. Aceita Jesus que você não vai ter mais problema. Isso é mentira. Não, isso é mentira. Não, não acredite nisso. Isso daí é conversinha. É conversinha de falsos profetas, né? Mas o que o Evangelho de Cristo nos assegura é que, apesar das tribulações, apesar de todos os problemas e todas as dificuldades, Deus está conosco. Ele está conosco. E Ele vai nos sustentar, Ele vai nos suportar. Nesse versículo, Jesus nos chama para a negação de nós mesmos. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Deixe de lado o teu velho eu e começa de novo. Vem e me segue. Tome a sua cruz. Cruz é sacrifício. Cruz é sofrimento. Cruz é entrega. Pastor, não tem uma palavra mais leve? Pois é. Fala com o homem lá. Ele dá a palavra, a gente traz. A cruz, ela traz esse símbolo, essa simbologia de sofrimento. Jesus, o que ele fez na cruz? Ele sofreu. Esse é o preço que nós precisamos pagar para seguir a Jesus de uma forma fiel. Se tua vida está tudo tranquilo, você está seguindo a Genésio e não a Jesus. Se você não tem batalha espiritual, se você não tem problema na tua vida, sinto muito. Você está seguindo qualquer um que não é Jesus. O sofrimento não é opcional para quem deseja viver o Evangelho de Jesus.
Não é opcional, mas é uma maneira genuína de viver o Evangelho. O negar a si mesmo, negar a cada dia os seus maus hábitos, as suas vontades loucas. Sabe, o jeitão que você tinha antes de aceitar Jesus. Na verdade, é um componente central da nossa caminhada cristã. O Evangelho de Cristo é um componente central, onde nós começamos a reaprender a viver. Viver de uma forma correta. O sofrer por Cristo não é sofrer pelos nossos erros. Estou sofrendo tanto. Você faz coisa errada, negão. Você quer o quê? Não é sofrer pelos nossos erros, não é sofrer pelas nossas más decisões. É sofrer pelo Evangelho de Jesus. E Jesus, ele continua a nos ensinar. Abra sua Bíblia aí em João. João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, esse versículo nos lembra que, assim como Jesus sofreu, os seus discípulos, aqueles que decidiram ser cristãos, os seus seguidores, também sofrerão. Nós vamos ter problema, vamos ter dificuldade. Dia, o azar, como estou sofrendo. Para de reclamar. Para de reclamar. Busca no Senhor. Se não é uma má decisão sua, se não é um erro seu, se é do Senhor, Ele vai te fortalecer. Ele vai te colocar de pé. A perseguição é uma realidade para aqueles que decidem viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. É uma realidade, principalmente em um mundo como nós vivemos, que resiste à luz do Evangelho de Cristo. Nós falamos a semana passada de andarmos na luz. O quanto você andou na luz essa semana? Não precisa responder. Ou seja, o sofrer por Cristo é ser perseguido, né? É ser perseguido por nossa fé. Vamos ser perseguidos pela nossa fé. Assim como a igreja é perseguida na janela 1040, nos países que são muçulmanos, são perseguidos. Os cristãos são perseguidos. Sofrer por Cristo é crucificar nossos desejos, as nossas vontades carnais. Aquilo que só vem nos dar prazer, satisfação. Isso é seguir, isso é sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo é levar à frente o Evangelho de Jesus, custe o que custar. Estamos dispostos a sofrer por Cristo? Pastor, na verdade eu achei que a coisa não era assim. Você achou? E quem disse para você que não era assim? Quando você decide por Jesus, sabe o que vai acontecer? O inferno inteiro vai se levantar contra você. Por quê? Porque você estava condenado para ir para o inferno. E o diabo estava contente, porque era mais um que estava com ele. Aí, quando você aceita Jesus, você é menos um. E ele fica louco. E ele vai querer levar você com ele. Por isso, nós temos que estar fortalecidos na nossa fé. Veja o que Paulo fala conosco. Abra sua Bíblia aí em Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência,
E a experiência? Esperança. O sofrimento ele tem propósito. Assim como tudo na nossa vida tem um propósito, Deus tem um propósito para a tua vida, o sofrimento também tem. O sofrimento tem um propósito. O sofrimento pelo Evangelho de Cristo tem propósitos divinos. Ai, pastor, mas Deus quer que eu sofra? Não, Ele não quer que você sofra, nem eu. Mas a gente, dentro do propósito divino, nós vamos sofrer. Primeiro, a luta é espiritual. Uma luta espiritual que nós travamos contra o inferno. Acabei de falar para você, você estava já com o bilhete carimbado direto para o inferno. E aí veio Jesus e tirou aquele carimbo. Você aceitou Jesus. O inferno não quer que as pessoas sejam salvas. O inferno quer que o inferno esteja cheio. É o desejo deles. Você pode até dizer, mas que ilógico que é. É, para mim e para você é ilógico. Mas para o inferno não, para o diabo não. Ele vai lutar contra todos que pregam e que vivem o Evangelho de Jesus. Ele vai lutar, ele vai se levantar. Mas uma coisa você tem que ter certeza, que Deus está com você. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então, o diabo ele pode se levantar, ele pode fazer o que ele quiser. Nós temos aqui à nossa volta milhares de anjos nos protegendo. Então, eu não tenho que ficar com medo. Ai, o que o diabo... Eu não estou nem aí com o diabo. Eu não estou nem aí com o diabo. Ao contrário, nós vamos pregar a palavra. Vamos levar o evangelho de Jesus. E, principalmente, eu tenho que viver isso. Em segundo lugar, através do sofrimento por Cristo, nós somos transformados. Transformados à imagem de Cristo. Jesus diz que nós temos que caminhar com Ele, tomar a nossa cruz. E Deus, lá no Gênesis capítulo 2, quando Ele cria o homem, Ele fala, façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Então, esse sofrimento ele vem pela nossa transformação, pelo nosso crescimento, pelo crescimento da nossa fé. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele nos ensina que as tribulações que podem vir como consequência da nossa fé, e isso vai acontecer, né? São instrumentos de Deus para gerar em nós perseverança, para gerar em nós amadurecimento, para gerar em nós esperança, para gerar em nós comunhão, conhecimento desse Deus. O apóstolo Paulo deixa muito bem claro isso. O sofrimento pelo Evangelho de Cristo, na verdade, não é em vão. Ele produz frutos, mas que são frutos eternos. Não são frutos que amanhã já não tem mais. Não, são frutos eternos. Então, esses frutos eternos estão sobre a nossa vida. E estamos dispostos a sofrer por Cristo? Depende da nossa decisão. Você pode sofrer sem Cristo e pode sofrer com Cristo. Você que escolhe. Sofrer, você vai sofrer. Então, você decide o que você quer fazer. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, quando nós testemunhamos de Jesus, o nosso testemunho deve ser verdade. Então, não importa o que o inferno vai se levantar, não é?
Seja bem-aventurado. Jesus fala aqui que você é bem-aventurado. Sofrer pelo Evangelho de Cristo é uma forma de testemunharmos publicamente a nossa fé. Eu vou sofrer. Vamos sofrer? Vamos sofrer. Tem que sofrer? Tem que sofrer. Ok, então vamos sofrer. Mas entenda que não é só sofrimento. A gente está falando de sofrimento, mas nós temos que entender o que é a graça. Nós temos que entender o que é a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que Deus coloca no nosso coração. Quando enfrentamos dificuldades por causa da verdade do Evangelho de Cristo, de verdade nós estamos proclamando a nossa fé em Cristo. E estamos dizendo que a nossa fé é verdadeira e que o valor de Cristo e do seu reino na minha vida é maior do que qualquer outra coisa que a gente possa ter no mundo. Eu estou dizendo isso. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e mentires e disserem mal contra vós. Quando você vive a palavra, quando você prega o evangelho de Jesus. Nesse versículo, Jesus nos ensina que sofrimento, por causa dele, por causa de nós falarmos dele, ou vivermos dele, né? Ou vivermos de acordo com o evangelho de Cristo, é motivo de bem-aventurança. Nós temos que entender isso. É motivo de bem-aventurança. Embora o mundo possa nos desprezar ou nos perseguir, o Senhor promete. Promete a recompensa eterna. A recompensa eterna que nós vamos ter no seu reino. Num reino que é eterno. É, um reino eterno. E nos conforta. Ele nos conforta. E veja como ele nos conforta. Abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A perseguição e o sofrimento físico, eles podem ser dolorosos, né? Podem ser dolorosos, mas não são a maior ameaça para nós cristãos. O verdadeiro temor deve ser direcionado a Deus. Sabe por quê? Porque somente Deus, ele pode te dar vida ou morte eterna. Então nós temos que temer a Deus. Ele só tem o controle de toda a vida eterna. É, é esse Deus que nós deveríamos servir, que muitas vezes nós não servimos. Ele tem o controle da vida eterna. É, da árvore da vida. É ele que tem o controle. Então, é esse Deus que nós temos que temer. Não temos que ficar preocupado com o diabo. O diabo vai se levantar, ele vai levantar e vai cair. Não se preocupa com ele. Mas com esse Deus você tem que te preocupar. Um Deus que tem o controle da vida eterna. Um Deus que eu tenho que temer. Porque ele pode fazer qualquer coisa. O diabo não, mas ele pode fazer qualquer coisa. Só ele tem esse controle. Nossa fidelidade ao Evangelho de Cristo, mesmo diante das adversidades, é um testemunho poderoso da nossa confiança na sua soberania sobre a nossa vida. O Evangelho, ele traz soberania. O Evangelho, ele traz direção. O Evangelho, ele traz a transformação. Se você não é transformado, alguma coisa está errada aí. Começa de novo, aceita Jesus. Levanta a tua mão direita, aceita Jesus e começa de novo.
Será que nós estamos dispostos a sofrer por Cristo? E o último ponto. Abra sua Bíblia aí em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, a glória que vem após o sofrimento. Olha, não tem nada que possa superar isso. É importante lembrarmos que todo sofrimento pelo Evangelho, ele é temporário. Ele não é eterno. Ele é temporário. E que a glória que nos aguarda, ela é indescritível. O pagamento é indescritível. A recompensa é fantástica. O sofrimento é apenas uma breve aflição. Diante da glória eterna, que é a glória eterna, que o Senhor vai revelar para você e para mim. A promessa de Deus para aqueles que sofrem por causa do Evangelho de Cristo é uma glória que transcende qualquer dor ou tribulação. Qualquer uma. Qualquer dor ou tribulação que você e eu possamos enfrentar. Ai, pastor, mas a dor é muito forte. Querido, a glória vai transcender. A glória vai ser superior a isso. A glória vai ser, vai ser tremenda. A recompensa, ela é eterna. E será de grande alegria na presença de Deus. O sofrimento pelo Evangelho de Cristo é uma realidade que todo cristão deve estar disposto a enfrentar. Se você não está disposto a enfrentar, você não serve para ser cristão. Como nós falávamos no estudo da semana retrasada, né? Nós falávamos que você não pode ser cristão se você não quer ser discípulo. E você não pode ser discípulo se você não quer ser cristão. Está junto. Então, na verdade, todo cristão ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado para enfrentar isso. Por quê? Porque a recompensa é tremenda. O sofrimento, ele vai existir, mas é temporal. É um sofrimento temporal. Mas também é uma grande oportunidade, uma oportunidade de testemunharmos o poder e a fidelidade de Deus na nossa vida. Quando nós sofremos por amor de Cristo, sofremos por amor a Ele, não por erros nossos, não por más decisões nossas, mas por amor a Ele, nós estamos participando da sua obra redentora, sendo moldados à sua imagem e à sua semelhança, e aguardando com esperança sua glória eterna. A palavra que Paulo traz para nós hoje sobre sofrimentos, tá? Abre a sua Bíblia, está em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui Paulo fala de uma vida dedicada a Cristo. Não é uma vida que a gente só fala de Cristo no domingo quando vem na igreja. Mas é uma vida que não tem lugar às coisas desse mundo. Uma vida diferenciada. Que em todos os momentos nós possamos estar lembrando que o sofrimento tem um propósito eterno, que a nossa recompensa é garantida em Cristo Jesus e que nós estejamos preparados para sofrer por Cristo. Você está preparado? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te louvamos por essa palavra, te louvamos, Senhor, por esse recordatório que o Senhor nos traz. Sabemos, Senhor, que
O sofrimento é certo, mas ninguém quer sofrer. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o Senhor a ponto de nós realmente nos entregarmos de corpo e alma a Ti, Senhor. Que possamos passar por esse sofrimento terreno de uma forma clássica, de uma forma tranquila. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos estar com a nossa fé guardada e firmada em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, em nome de Jesus, que possamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que deixamos, Senhor, de lado a hipocrisia, a mediocridade, e que possamos, Senhor, ser fiéis e reais a Ti, Pai. Usa, Senhor, a nossa vida. Cumpra, Pai, o Teu propósito sobre a nossa vida. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para que você que ainda não sofre pelo Evangelho de Cristo, eu quero dizer para você que você que não tem a certeza da vida eterna, essa certeza ela só virá com Jesus Cristo. O sofrimento por Cristo só pode sofrer quem o aceita e o segue. Quem está debaixo da vontade dele, quem vive a palavra dele. E você está sendo convidado agora a aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Se você deseja fazer isso, feche seus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, toma minha vida nas tuas mãos. toma minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Dá-me força, Senhor, para viver o teu melhor. Dá-me força, Senhor, para viver o teu melhor. Ajuda-me, Senhor, no sofrimento Ajuda-me, Senhor, no sofrimento e aumenta, Pai, a minha fé. e aumenta a minha fé. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido você a buscar uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, que fale desse Deus, que fale desta graça, que fale desta eternidade, que fale do Evangelho de Jesus Cristo, que fale que você, como cristão, vai ter que sofrer, né? Se você não tem essa igreja perto da sua casa, segue aqui com a gente. Segue aqui com a gente a nossa igreja digital, onde tem sinal de internet, nós estamos aí. E você pode estar conosco. E junto nós vamos descobrir aquilo que o Senhor tem de propósito na tua vida e na nossa vida também, conforme a palavra dele. E você que já tem a Jesus, mas não tem sofrido pelo Evangelho. Se você não tem sofrido, tua vida tá muito boa, está muito tranquila. Na verdade, você precisa se reconciliar com Deus. E essa reconciliação tem que ser ontem, porque de verdade pode ser que você não tenha outra oportunidade. Se você quer fazer isso, feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos agora esta vida, Pai. Essa vida que deseja voltar para os teus caminhos. Essa vida que deseja, Senhor, se reconciliar contigo. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, toma o controle dessa vida, Pai. Senhor, perdoa, Senhor, o momento de fraqueza, perdoa, Senhor, o momento de engano que eles tiveram, Pai. E que eles possam agora, a partir de agora, Senhor, voltar a cumprir o teu propósito na vida deles, Pai. Senhor, que eles possam voltar, Senhor, a sofrer por Cristo, sabendo que esse sofrimento é temporário, porque vem a glória eterna sobre a vida de cada um de nós. Toma, Senhor, a vida deles nas tuas mãos e restabelece, Senhor, a tua superioridade sobre eles. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você recebeu essa oração e tem alguma dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais, através do nosso WhatsApp, e nós vamos juntos buscar as respostas dentro da palavra do Senhor. São respostas que só o Senhor pode dar para você e para mim. Eu gostaria de deixar com você um pensamento de Billy Graham, onde ele fala aqui que o sofrimento faz parte da condução humana. Ou seja, a condição humana
basta ser humano para sofrer, ou seja, não tem jeito. E esse sofrimento ele vem a todos nós. A chave é a forma como reagimos a esse sofrimento. Ou se afastamos de Deus em raiva e amargura, ou se aproximamos dele em confiança. Depende como você quer reagir a esse sofrimento. Eu posso dizer para você que a melhor saída é você buscar o Senhor, né? Aproximar-se dele com confiança, e ele vai estar com você, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui. Te convido, na próxima quinta-feira nós temos estudo bíblico em português, na sexta-feira estudo bíblico em espanhol, e você é o nosso convidado. Estamos aí nas nossas redes sociais, entra aí na descrição do vídeo, você vai ter todas as referências que nós fizemos. E nós estamos aqui. Se você tem um pedido de oração, entra no site do Ministério Água Viva e nós vamos estar colocando o teu pedido de oração aqui e vamos estar orando por ele todos os dias, em nome de Jesus. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.